A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando nesse terceiro trimestre, aqui pela classe dos adultos da nossa Igreja Assembleia de Deus, a revista que tem como tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Lembrando aos irmãos que nós temos aqui neste canal uma playlist chamada A Igreja em Jerusalém, onde está ali as 8 lições anteriores a essa. Por quê? Porque nesta oportunidade estaremos aqui estudando a lição de número 9. E esta lição de número 9 será para o dia 31 de agosto de 2025. E aqui também nesta data comemoramos com muita alegria o aniversário do meu pai. Mais uma primavera na presença do nosso Deus. Que Deus continue, Pai, te ajudando, te abençoando, guardando, que o Senhor sempre terá o nosso amor, o nosso carinho, o nosso respeito e a minha admiração, amém? Que Deus continue abençoando ricamente. Então, irmãos, nesta oportunidade estaremos estudando o seguinte tema para a lição de número 9. Uma igreja que se arrisca. O nosso texto áureo se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, no versículo 55, que diz assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Quem viu? Estevão, o personagem que nós estaremos estudando na lição de hoje, que tem como verdade prática: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar o mundo e que é hostil à sua fé e valores. Aqui eu tenho também 2 versículos para estar trazendo aos irmãos como referência para nós estarmos embasando a nossa verdade prática. 1 de João, capítulo 5, no versículo 19, diz assim: Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Ainda Isaías, capítulo 5, no versículo de número 20, nós temos o seguinte texto: Ai dos que mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Então esses 2 textos, eles condizem com a nossa verdade prática, que a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé, ou seja, nós estamos na contramão do que este mundo, este sistema de coisas, vamos dizer assim, ele vem nos apresentando. Nós temos como leitura bíblica em classe para a lição de hoje Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8 ao 15, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do versículo 54 ao versículo de número 60. Diz assim Atos, capítulo 6, a partir do verso 8: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Aqui nós também estaremos tratando sobre esse disputavam em um dos nossos subtópicos que serão estudados hoje. O verso 10 diz assim: E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: Ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram, melhor dizendo, o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Olha só o versículo de número 14. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno, que há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Olha o Atos, capítulo de número 7, a partir do verso 54, que nos diz: E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangeram os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz,
taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Verso 58. E expulsando-o da cidade, apredejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Verso 59 nos diz assim, e apredejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E olha o verso 60, que lição de vida. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aqui nós aprendemos, né, irmão, sobre o perdão. Estevão ali à beira da morte, ora a Deus dizendo: Senhor, não impute neles esse pecado aqui. Então ali ele adormeceu. Nós estaremos estudando o contexto, né, de Atos capítulo 7 na lição de hoje, mas vamos também fazer uma parte, né, em Atos capítulo de número 6, onde Estevão ali ele foi convocado ali, ele foi chamado ali para fazer parte, né, do ministério do Senhor. A Bíblia começa a registrar a história dele aqui em Atos capítulo de número 7, né? Nós vamos rever as características que este santo homem de Deus ele apresentava ali. Nós temos como objetivos para a lição de hoje: o primeiro, elencar os desafios enfrentados por Estevão ao ter a sua fé questionada e como isso reflete na experiência da igreja hoje. O segundo, mostrar a defesa da fé feita por Estevão e a sua aplicação para os cristãos na atualidade. E o terceiro objetivo, refletir sobre o martírio de Estevão e a importância da perseverança e fidelidade à missão da igreja. Então nós estaremos falando na aula de hoje, né, dentre tantos assuntos, sobre a apologética, que é o que? A defesa da nossa fé. Nós temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje. Diante das dificuldades, devemos lembrar de que nosso compromisso com Cristo pode exigir sacrifícios, né? Jesus mesmo vem nos dizendo que no mundo nós teríamos aflições, mas a fidelidade a Ele nos garante a vitória eterna. E o que nos impulsiona, irmãos? O que nos motiva a estarmos fincados nessa fé? É a confiança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 vem nos dizendo: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Amém? Nós estaremos agora então caminhando para a parte de introdução da nossa lição de hoje, que tem como palavra-chave martírio. E nós vamos ver pelo menos dois significados do que representa, né, esse martírio, esse mártir. Nós vamos estar estudando na lição de hoje também. A parte de introdução vem nos dizendo: na lição de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, um dos 7 escolhidos para a diaconia. Isso nós estudamos lá na lição de número 6, né? Na lição de número 8, melhor dizendo, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 7. Nós estudamos na lição de número 8 como se deu ali a escolha e as características, né, deste santo homem de Deus aqui, ó. Então, só para estarmos recordando, ó, homem de grande fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Ainda vamos observar que a perseguição a Estevão e ao seu consequente martírio marcaram um momento decisivo na história da igreja cristã, quando a igreja sai para fora dos muros ali de Jerusalém e alcança todo o mundo. Então, nós podemos trazer aqui que Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no versículo 1, marca o início do que foi anunciado ali em Atos, capítulo 1, verso 8. Olha o que diz Atos 8, 1, primeiramente. Ó. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Isso aconteceu em Atos capítulo 8, verso 1, mas foi profetizado lá em Atos capítulo 1, no versículo de número 8, que diz assim, ó: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.
terra, né? Então nós estaremos estudando 3 tópicos para estarmos embasando este conceito bíblico aqui. O primeiro, Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada. No segundo tópico, nós estaremos estudando aqui Estevão e a igreja que defende sua fé. E no terceiro tópico, Estevão e o martírio da igreja. Lembrando aos irmãos que cada tópico tem os seus subtópicos para estar embasando aí o conhecimento. Então, o primeiro subtópico do tópico de número 1, ele vem dizendo, aprendendo com Estevão. Verbo no gerúndio, lembra? Ele implica uma situação, né? Uma ação que está sempre em andamento, sempre em desenvolvimento, né? Então, aprendendo. Por quê? Porque ainda hoje nós estamos aqui estudando este contexto e aprendendo com este homem de Deus. Então aqui, em Atos capítulo 6 e 7, aprendemos que a fé sempre será questionada. Isso é fato, irmãos, até os nossos dias de hoje. A fé será colocada à prova, sem espaço para indecisão. Um exemplo que eu trouxe aqui aos irmãos, bem conhecido, lá em Daniel capítulo 3, do versículo 16 ao 18. Olha como a fé daquele jovem ali foi testada, né? Foi provada. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, isso aconteceu ali com Estevão, mas nós já temos leitura bíblica, né? Conhecimento que lá atrás Daniel também passou por esta prova de fé, assim como eu e você também, todo dia, né? Todo dia tem um louvor que diz, todo dia o pecado vem, e nós com a nossa fé firmes em Cristo Jesus combatemos ele. Então aqui ainda podemos trazer que em um mundo que muitas vezes se opõe ao cristianismo, não basta apenas defender a nossa fé. Vamos entender esse conceito. É preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições. E Estevão, assim como Daniel, né, que citei aqui, foi um exemplo disso. Ele continuou o quê? Firme quando todos contestaram ali contra ele. Ainda podemos trazer aqui algumas referências bíblicas aos irmãos. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 16, no versículo de número 13. Vigiai, estar firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Apóstolo Paulo nos ensinando. Ainda o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo de número 3, no verso 15, diz assim, antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A nossa esperança é Jesus Cristo, né? O nosso Salvador. E aqui nós vimos que sempre a nossa fé será questionada, sempre vão ter aqueles que se opõem ao cristianismo, né? Sempre vão ter aqueles que se opõem ao evangelho, que significa boas novas. E o apóstolo Pedro, ele vem nos ensinando, e estais sempre preparados. Então, quando vier a afronta em Cristo Jesus, que eu e você estejamos preparados, fincados na nossa fé. O segundo subtópico, a fé sob ataque, sob embaixo, sobre acima. Então aqui a fé sob, ou seja, sempre ali sofrendo ataques. Lucas nos conta que em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamado de judeus helenitas, eles não concordaram com o que Estevão estava ensinando e começaram a se opor ao seu trabalho, como nós vimos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, no versículo de número 9. E anteriormente, como já citei Daniel, e agora também vamos entrar em um exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Anteriormente, Cristo já fora atacado no seu ministério terreno, agora o ciclo se repetia com os seus seguidores. Portanto, a fé cristã sempre será alvo e objeto de ataque. Sempre haverá em algum lugar um levante contra a minha fé e contra a sua fé. Por que sua fé? Por que isso? Porque neste episódio, o levante fora motivado por conta da inveja. Um dos motivos é esse, é a inveja. A inveja é um sentimento
pejorativo, que é querer aquilo que o outro tem, nem que seja a nossa alegria em estar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que Marcos, capítulo 15, no versículo de número 10, ele vem nos dizendo: porque ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes o tinham entregado. Jesus ali declarando que eles tinham inveja da sabedoria, do conhecimento dele ali, e entregaram ele. Ainda neste contexto aqui, podemos trazer que uma igreja bíblica sempre estará sob, novamente, ataque e terá a sua fé contestada. Ainda o exemplo que trouxe aos irmãos lá de Daniel, capítulo 6, no versículo de número 10, vem dizendo: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Então, diante das lutas, das aflições, desse sentimento de inveja, dessa controvérsia, né, dessa situação contrária que estamos vivendo, porque o mundo diz uma coisa e nós estamos vivendo outra coisa em Cristo Jesus. A receita: colocar o nosso joelho no chão, orar ao Senhor, pedindo sabedoria, escape, pedindo entendimento, e que Ele continue sempre nos ajudando e nos abençoando. O terceiro subtópico: a disputa com Estevão. Aqui em Atos capítulo 6, no versículo de número 9, quando nós lemos ali que eles disputavam com Estevão, esse disputar aqui ia um pouco além. O autor da revista ele nos traz aqui, era uma forma de debater ideias e impor aos outros sua forma de enxergar as coisas. Em outras palavras, os judeus helenistas não estavam simplesmente discutindo. Eles estavam o quê? Querendo impor, não estavam apenas batendo boca. Eles estavam o quê? Procurando a todo custo sobrepor a sua cosmovisão através de uma narrativa bem construída. Olha o que diz Jeremias capítulo 26, no versículo de número 8. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado, que lhe dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás. Ainda, irmãos, nesse contexto aqui, de estar combatendo, de estar ali querendo impor as ideias, que é isso que o mundo faz hoje, que é que nós aceitamos, o que está acontecendo aí fora, mas eu e você temos convicção da palavra do Senhor e vivemos segundo os seus mandamentos. Ainda lá em Mateus capítulo 26, do versículo 59 ao 61, diz assim: ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte, assim como fizeram com Estevão, né? Já tinham feito com o nosso Senhor, levantaram falsas testemunhas ali, e não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Olha aí, não o achavam, mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: este disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Olha só, neste contexto que estamos estudando aqui, o que aconteceu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora se repetindo com Estevão e ainda se repete até os dias de hoje. Este tópico, irmãos, ele tem 4 subtópicos. Vamos para o 4º subtópico: a falsa narrativa. A igreja sempre teve de lidar e combater com as falsas narrativas. Nos dias de Jesus, ele foi acusado de enganar o povo. Onde está isso? João capítulo 7, no versículo de número 12. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. E outros diziam: não, antes engana o povo. Ainda podemos trazer aqui aos irmãos aqui outros exemplos da perseguição contra Jesus Cristo. Quando ele ressuscitou, criaram narrativas de que o seu corpo havia sido roubado pelos discípulos. Mateus capítulo 28, verso 13. O apóstolo Paulo também foi acusado de pregar contra os decretos de César, lá em Atos capítulo 17, verso 17. E também, irmãos, pelo fato de pregar a respeito de Jesus e da ressurreição, o acusaram de pregar deuses estranhos, lá em Atos capítulo 17, verso 18. E hoje não é diferente. Nos dias de hoje não é diferente. Surgem falsas narrativas que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditá-lo. Desacreditar a você, desacreditar a mim, desacreditar a igreja. Mas nós temos que seguir o quê?
confiantes, convictos de nossa fé. E olha uma confirmação do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo de número 4. Nos quais o Deus, com letra minúscula, deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, Cristo nosso Salvador, que é a imagem de Deus, amém? Então, caminhando para o resumo deste tópico, primeiro temos: a fé de Estevão foi desafiada por opositores, mas ele permaneceu firme na verdade. Lá em Jó, outro exemplo de fé, Jó capítulo 1, verso 21 diz assim, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A história de Jó é uma história muito linda de fé, de perseverança, de confiança no nosso Deus, amém? O tópico de número 2, ele vem trazendo para a gente Estevão e a igreja que defende sua fé. Primeiro subtópico: Deus na história do seu povo. Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã e o primeiro mártir da igreja. Aqui, irmãos, eu trouxe dois significados, segundo o dicionário, para esta palavra mártir. Primeiro, pessoa submetida a suplícios ou mesmo à morte pela recusa de renunciar à fé cristã ou a qualquer de seus princípios. Um outro significado para esta palavra: pessoa que sofreu torturas ou mesmo morte por não renunciar a qualquer outra crença religiosa ou política. No caso de Estevão aqui, não renunciou à sua fé. Então, no capítulo 7 do livro de Atos, encontramos seu discurso completo, no qual, guiado pelo Espírito Santo, ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo e ainda o age, mas também revela o propósito principal desta narrativa. Qual? Provar que Jesus é o Cristo, ou seja, Jesus é o nosso Salvador, A palavra Cristo, ela tipifica aqui, simboliza Salvador, amém? Então, a defesa de Estevão nos ensina que toda explicação e defesa da fé tem um único objetivo, qual? Apontar para Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha o que diz Judas 1, no verso de número 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, amém? Então aqui nós estaremos caminhando agora para o subtópico de número 2, corações endurecidos. Neste contexto aqui, nós entendemos que, mesmo diante dos fatos apresentados por Estevão em uma defesa suficientemente convincente, seus adversários preferiram ignorar. Onde está isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, no versículo 51, quando ele diz: homens de dura serviço e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. E ainda neste contexto podemos dizer que, na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido. Eu costumo dizer que tem 3 situações difíceis: ajudar quem não quer ser ajudado, o que mais? Subir escada ao contrário, e o que? Impedir a água, descendo o morro, e fogo subindo o morro. E neste contexto aqui ainda, o Espírito Santo de Deus é quem continua convencendo o homem. João capítulo 16, no versículo 7 e 8 diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O autor da revista, ele enfatizou aqui, na verdade, ninguém convence a quem não quer ser convencido. Aqui, irmãos, eu gostaria de fazer uma parte. Eu não convenço ninguém, você não convence ninguém, mas o Espírito Santo que habita em mim, o Espírito Santo que habita em você, esse convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Basta que esta pessoa dê um passo em direção à salvação, em direção a Jesus.
Por quê? Porque ainda nesse contexto podemos ver lá em Apocalipse capítulo 2, no versículo 21, dei-lhes tempo para que se arrependesse. Se arrependesse do que ali no verso? Da fornicação, e não se arrependeu. Então Deus, ele continua nos dando, né, oportunidade para que nós possamos, né, nos arrepender, pedir perdão pelos nossos pecados, confessarmos a ele e alcançarmos misericórdia, assim como aquele que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Dei-lhes tempo para que se arrependesse. Só que este tempo, ele vai acabar, em breve ele vai acabar. Por quê? Porque Jesus Cristo prometeu que em breve ele voltará para buscar aqueles que o aceitaram como seu Salvador, ou seja, buscar a igreja do Senhor. O resumo deste tópico de número 2, ele vem dizendo: Estevão defendeu o evangelho com sabedoria e coragem, mesmo diante da perseguição. Olha o que olha o que Mateus capítulo número 5, lá no verso de número 10, o Sermão da Montanha, olha o que vem dizer: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? Estaremos caminhando agora para o tópico de número 3, encerramento da nossa lição de hoje. E o tópico de número 3, ele diz assim: Estevão e o martírio da igreja. O primeiro subtópico: contemplando a vitória da cruz. Novamente um verbo aqui no gerúndio, expressando ação contínua. Uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz. Aqui ainda podemos trazer que uma igreja que mantém seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a temer. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, no verso 13, diz assim: Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo, convicto aqui, né, do que nós acabamos de ver aqui, contempla a vitória na cruz. O segundo subtópico vem trazendo: perdoando, novamente no gerúndio, o agressor. Eu falei para os irmãos lá na leitura bíblica em classe sobre o versículo de número 60 de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, e pondo-se de joelhos clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aqui então, irmãos, vemos um cristão que não teme a morte, porque contempla a coroa da vida eterna. Apocalipse capítulo 2, no verso número 10, diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então aqui temos aqui a figura, né, da igreja que literalmente se dá pelo perdido, que se sacrifica por ele. Ainda, irmãos, podemos trazer aqui o resumo deste tópico de número 3, que vai nos dizer: a fidelidade de Estevão a Cristo o levou ao martírio, tornando-o um exemplo de perseverança na fé. Gosto muito de um texto do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, no versículo de número 7, que diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que nós possamos ter este versículo no nosso coração. Estamos combatendo, no gerúndio, um bom combate. Estamos acabando a nossa caminhada aqui na terra. Somos peregrinos aqui e guardando a nossa fé. Que Deus em Cristo Jesus continue falando ao seu coração, caminhando para a conclusão da nossa lição de hoje. Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica. É o modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo seu Senhor e Salvador. Amém? Que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando sua família, o seu trabalho e o seu ministério. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar no próximo domingo a lição de número 10, que terá como tema a expansão da igreja. Hoje nós já começamos a falar ali, né, de Atos dos Apóstolos capítulo 8, no versículo de número 1, que aí aconteceu aquela grande perseguição, e na lição que vem estaremos estudando, né, dando ênfase mais a esse
assunto, amém? Que Deus em Cristo Jesus continue te guardando, te abençoando, te livrando. Querendo Deus, estaremos aqui para continuarmos, né, a nossa caminhada aqui de estudos, amém?